O brotar de um Buda. Amado Bhagawan, como é que você foi capaz de permanecer com sua própria clareza como criança, sem deixar intimidar pelos adultos à sua volta? De onde você consegue essa coragem? A inocência é ambas coragem e clareza. Não há necessidade de ter coragem se você é inocente. Tampouco é preciso ter qualquer clareza, porque quando pode ser mais claro, mais cristalino do que a inocência, portanto, a questão toda é como proteger a inocência de cada um. A inocência não é algo a ser conquistado, não é algo a ser aprendido, não é algo semelhante a um talento. A pintura, música, poesia, escultura, não é como todas essas coisas, é mais como a respiração, como algo com que você nasce. A inocência é a natureza de cada um. Ninguém nasce sem ser inocente. Como alguém pode nascer a não ser inocente? O nascimento significa que você entrou no mundo como uma tábua rasa. Nada está escrito em você. Você tem apenas futuro, nenhum passado. Esse é o significado da inocência. Portanto, primeiro, tente entender todos os significados da inocência. O primeiro é: nenhum passado, apenas futuro. Você vem ao mundo como um observador inocente. Todos veem ao mundo da mesma maneira, com a mesma qualidade de consciência. A pergunta é: como eu consegui que ninguém corrompesse a minha inocência, minha clareza? De onde tirei essa coragem? Como consegui não ser humilhado pelos adultos e seu mundo? Eu não fiz coisa alguma, portanto a questão não é como. Simplesmente aconteceu, portanto eu não posso atribuir-lhe o mérito por isso. Talvez isso aconteça a todo mundo, mas vocês se interessam por outras coisas. Você começa a barganhar com o mundo dos adultos. Eles têm muitas coisas para lhe dar. Você tem apenas uma coisa para dar: a sua integridade e o seu amor próprio. Você não tem muito, apenas uma coisa. Você pode chamá-lo como quiser: inocência, inteligência, autenticidade. Essa é a única coisa que você tem. E naturalmente, a criança está muito interessada em tudo que vê à sua volta. Ela está continuamente querendo isso, querendo aquilo. Isso faz parte da natureza humana. Se você olhar para um bebê, até mesmo um bebê recém-nascido, você verá que ele está tateando, procurando, suas mãos estão tentando encontrar alguma coisa. Ele começou a jornada. Nessa jornada ele perderá a si mesmo, porque nesse mundo você não obtém nada sem pagar. E a pobre criança é incapaz de entender que o que está dando é tão valioso que mesmo com o mundo inteiro de um lado e sua integridade do outro, ainda assim sua integridade terá mais peso, maior valor. Mas a criança não tem como saber disso. Esse é o problema, porque aquilo que ela tem, ela simplesmente tem, ela não lhe dá valor. Você está me perguntando como consegui não perder minha inocência e clareza. Eu não fiz nada, apenas simplesmente desde o início eu era uma criança solidária, porque fui criado pelo meu avô e minha avó maternos. Eu não estava com meu pai e minha mãe. Esses dois velhos estavam sós e queriam uma criança que fosse alegre de seus últimos dias. Assim, meu pai e minha mãe concordaram. Eu era o filho mais velho, o primogênito, eles me mandaram para lá. Eu não lembro de nenhum relacionamento com a família do meu pai, durante os primeiros anos de minha infância. Com esses dois velhos, meu avô e seu velho empregado, que era uma pessoa realmente bonita, e minha avó velha, essas três pessoas, a diferença de idade era tão grande e eu estava absolutamente só. Eles não eram companhia, não podiam ser companhia. Eles tentaram ao máximo ser meus amigos, mas simplesmente não era possível. Eu fui deixado a mim mesmo. Eu não podia contar-lhes coisas. Eu não tinha mais ninguém, porque naquele pequeno povoado minha família era a mais rica, e era um povoado tão pequeno, não mais que 200 pessoas no total, e tão pobres que meus avós não permitiam que eu me misturasse com as crianças do povoado. Elas eram sujas, quase mendigas. Assim, não havia maneira de ter amigos. Isso causou um grande impacto.
Em toda a minha vida, eu nunca fui amigo de ninguém. Eu nunca conheci alguém que fosse meu amigo. Sim, eu tinha conhecidos. Nesses primeiros anos de minha infância, eu estava tão só que comecei a gostar disso. E isso é realmente um prazer. Assim, isso foi uma desgraça para mim. Assim, isso não foi uma desgraça para mim, mas revelou-se como uma bênção. Eu comecei a apreciar isso e comecei a me sentir autossuficiente. Eu não era dependente de ninguém. Eu nunca estive interessado em brincadeiras, pela simples razão que desde a minha tenra infância não havia maneira de brincar, não havia com quem brincar. Eu ainda posso ver a mim mesmo naqueles primeiros anos, simplesmente sentado. Nossa casa se encontrava em um lindo lugar que dava para um lago, e ao longe por quilômetros apenas o lago, e era tão belo, tão silencioso. Somente de vez em quando você via uma fila de garças brancas voando, ou ouvia o seu chamado de amor, e a paz era perturbada. Senão, este era quase o lugar perfeito para meditar. E quando eles perturbavam a paz, um chamado de amor de um pássaro, depois de seu canto, a paz se aprofundava, se tornava ainda mais profunda. O lago estava cheio de flores de lótus e eu ficava sentado por horas, tão contente comigo mesmo, como se o mundo não importasse. As flores lótus, as garças brancas, o silêncio. E meus avós estavam perfeitamente cientes de uma coisa: eu gostava de estar só. Eles haviam visto continuamente que eu não tinha qualquer desejo de ir até o povoado para encontrar alguém ou para conversar com alguém. Mesmo quando eles queriam conversar, minhas respostas eram sim ou não. Eu tampouco estava interessado em conversar. Assim, eles ficaram conscientes de uma coisa: eu gostava de estar só, e era o seu dever sagrado não me incomodar. Ocorre que você diz às crianças: fique quieto, seu pai está pensando, seu avô está descansando. Fique quieto, sente-se em silêncio. Na minha infância aconteceu o oposto. Hoje eu não sou capaz de responder por que e como simplesmente aconteceu. Por isso eu disse que simplesmente aconteceu, o crédito não vai para mim. E todos esses três velhos estavam continuamente fazendo sinais uns aos outros. Não o perturbe, ele está curtindo tanto, e eles começaram a amar o meu silêncio. O silêncio tem uma vibração própria, ele é contagioso e particularmente o silêncio de uma criança que não é forçado, que não acontece porque você diz: eu baterei em você se você incomodar ou fizer qualquer barulho. Não, isso não é silêncio. Isso não vai criar a atmosfera de alegria que estou me referindo quando uma criança está em silêncio por sua própria vontade. Curtindo sem nenhum motivo, a sua alegria não tem motivo. Isso cria fortes vibrações em toda a volta. Em um mundo melhor, cada família aprenderá com as crianças. Você tem tanta pressa de ensinar a elas. Ninguém parece estar aprendendo com elas. E, no entanto, elas têm muito para lhe ensinar. E você não tem nada para ensinar a elas. Apenas porque você é mais velho e tem mais poder. Você começa a tornar as crianças iguais a você, sem jamais refletir sobre o que você é, onde chegou, qual seu status do mundo interior. Você é um pobretão e você deseja o mesmo para seus filhos? Mas ninguém pensa, senão as pessoas aprenderiam com as crianças pequenas. As crianças fazem tanto do outro mundo porque elas são tão frescas, recém-chegadas. Elas ainda carregam o silêncio do útero, o silêncio da própria existência. Portanto, foi apenas uma coincidência durante 7 anos eu não tenha sido perturbado, ninguém a me incomodar, a me preparar para o mundo dos negócios, da política, da diplomacia. Meus avós estavam mais interessados em deixar-me o mais natural possível, principalmente minha avó. Ela era uma das causas. Essas pequenas coisas afetam todos os seus padrões de comportamento. Ela é uma das causas do meu respeito por todo o sexo feminino.